Muita gente que me acompanha aqui no canal diz que tem medo de começar a investir na Europa porque não entende muito bem a questão dos impostos. E olha, eu entendo. Cada país tem uma regra, cada país tem uma porcentagem diferente. A internet muitas vezes complica aquilo que é simples. E quando você vê, você está travado sem conseguir sair do mesmo lugar. Eu quero ser transparente desde o começo. Eu não sou contadora. Mas, como eu moro na Europa, eu invisto em euro e eu ensino sobre isso, eu tive que aprender o básico. Até porque, como você vai conseguir montar a sua estratégia de investimentos se você não entende o básico sobre impostos? Eu moro na Irlanda. E a Irlanda é muito específica em relação aos impostos sobre investimentos. E não entender o básico significaria que eu poderia estar deixando dinheiro na mesa. Eu vou falar mais sobre a Irlanda no fim desse vídeo, mas o que eu quero trazer aqui hoje é a regra básica, o conceito geral. Muita gente começa a falar dos impostos esquecendo de falar o mais básico de tudo. E é justamente isso que eu quero fazer nesse vídeo, te trazer o básico, te trazer a regra geral que vai funcionar para quase todas as situações. Quando você entende a lógica geral, tudo muda. Isso porque você entende quando paga imposto, quando não paga, e dessa forma a sua ansiedade vai embora. Então, a gente vai falar primeiro sobre a regra geral da Europa. Essa parte vale para quase todo mundo. E depois eu te mostro porque a Irlanda é a única grande exceção. Antes de eu te explicar a regra geral, eu quero te contar onde a maioria das pessoas se enrola. E é justamente isso que faz muita gente não investir por meses e até por anos. A maior dor que eu vejo é a falta de clareza. As pessoas ficam cheias de dúvidas como: será que eu vou ter que pagar imposto todos os meses? E se a corretora não fizer a retenção certa? ETF de acumulação, paga imposto ou não paga? E se eu fizer alguma coisa errada e depois ter que pagar uma multa absurda? Quando a gente não entende a lógica, tudo parece complicado demais. A sensação é que o imposto é um monstro que está preparado para te pegar a qualquer momento. A questão é que não precisa ser assim. Essa ansiedade é simplesmente a consequência de uma coisa muito simples: a falta de um entendimento básico de quando o imposto é realmente devido. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora de uma forma muito simples, prática e objetiva. Então vamos à grande pergunta: quando pagar imposto? A lógica é simples e vale para basicamente todos os países na União Europeia. O primeiro momento que você deve pagar imposto é quando você recebe dividendos. Caiu dividendo de uma ação ou de um ETF na conta, esse é um evento tributável. Dependendo do país, esse imposto já é retido na fonte. Quando a corretora te dá o dividendo na sua conta, esse imposto já foi descontado, mas não funciona assim para todos os países na Europa. Em alguns países na Europa, você simplesmente tem que declarar, junto com o imposto de renda, todos os dividendos que você recebeu. É por isso que eu digo que os dividendos na Europa funcionam de uma forma diferente que os dividendos funcionam lá no Brasil. No Brasil, os dividendos são isentos de imposto. É justamente por isso que a estratégia de viver de dividendos é tão difundida no Brasil. E muita gente utiliza a questão dividendos como a estratégia principal. A questão é formar uma carteira para você simplesmente viver desses dividendos. Só que na Europa, essa estratégia não funciona da mesma forma, porque aqui o imposto é alto, principalmente em relação aos dividendos. A estratégia de viver de dividendos na fase de acumulação de patrimônio pode não ser tão vantajosa. Nisso, porque você perde muito da eficiência por conta dos impostos. É por isso que eu reforço tanto que entender a diferença entre as nuances Brasil e Europa é tão importante, porque dessa forma você consegue montar uma estratégia que funcione no novo contexto que você vive. O segundo momento que você deve pagar imposto é quando você vende um ativo com lucro.
Você comprou por um preço e aí você vendeu por um preço mais alto, então você tem que pagar imposto nesse ganho de capital, nessa diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, vamos supor que você comprou uma ação a 100 euros e você vendeu essa ação a 150 euros. Você vai pagar imposto em relação a esses 50 euros que foi o seu ganho de capital. Então, a venda com lucro é o segundo momento que gera esse gatilho de ter que pagar imposto. Essa é justamente a parte que dá mais paz para quem está começando. Enquanto você não vende, você não paga imposto. Não importa se o seu ativo valorizou 5%, 20% ou 200%. Você só paga imposto se você vendeu o ativo. Sem venda, não existe o imposto de ganho de capital. É exatamente aqui que 80% da sua ansiedade some. Porque quando você entende essa lógica, que o imposto só vem quando você recebe dividendo e quando você vende com lucro, tudo acaba ficando mais leve. E para deixar bem claro, o mecanismo é o mesmo na Europa toda. O que vai mudar de um país para o outro é a porcentagem, é a forma de cobrança do imposto. E para você entender exatamente como funciona no país que você vive, você pode pesquisar no site oficial do governo ou entrar em contato com o contador. Agora que essa base já está clara, eu quero te mostrar onde que tudo muda. Porque sim, existe um único país na Europa que foge dessa regra. Mas, antes de eu te contar essa exceção, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, eu gostaria que você deixasse seu like. Até porque isso ajuda muito o meu canal a crescer aqui no YouTube e a ele recomendar os meus vídeos para mais brasileiros que precisam aprender sobre investimentos na Europa. Então vamos lá, porque toda regra tem a sua exceção e a exceção da regra geral nesse contexto é a Irlanda. Enquanto basicamente toda a Europa segue essa regra simples, ou seja, dividendos, o imposto é pago agora. Venda com lucro significa que o imposto é pago depois, só no momento da venda. A Irlanda, então, tem uma conduta diferente em relação aos ETFs. Aqui existe um mecanismo chamado Dim Disposal, no qual ele diz que a cada 8 anos você precisa pagar imposto sobre ETFs, mesmo sem a venda. Dessa forma, você comprou o seu ETF, deu 8 anos, você tem que calcular o seu ganho de capital e pagar imposto, mesmo sem venda. Isso significa que na Irlanda o imposto sobre o ETF não depende só da venda. Ele também depende do tempo. É justamente isso que torna a Irlanda tão única e tão confusa. As ações individuais, por outro lado, não caem nessa regra. Elas vão para a regra geral da União Europeia. Ou seja, as ações continuam funcionando no método tradicional, onde você só vai pagar imposto se você vender com lucro. Então, a exceção irlandesa é muito específica e ela vale só para ETFs. Todos os outros ativos voltam para a regra geral. Justamente por isso, quem mora na Irlanda deve montar a sua carteira de investimentos levando em consideração o Dim Disposal. Não dá para copiar cegamente uma estratégia genérica voltada para quem investe na Europa. Também não dá para copiar cegamente uma estratégia de quem mora lá no Brasil. Justamente por isso, no meu curso Investindo Sem Fronteiras, eu trago no módulo bônus uma aula especificamente sobre a regra geral de impostos na União Europeia e também uma aula específica sobre os impostos aqui na Irlanda. Isso é para você ter clareza total sobre o que faz mais sentido para você. Até porque a informação liberta. Tem gente que prefere seguir com ETFs, mesmo com imposto a cada 8 anos. Tem gente que opta por investir 100% em ações para ter os juros compostos trabalhando a seu favor livremente. Não existe certo ou errado, existe aquilo que te deixa mais confortável. Isso sabendo o preço real de cada decisão. No momento, as vagas do curso estão fechadas, mas se você tiver interesse de participar da segunda turma, eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição e você pode colocar o seu nome e o seu e-mail e assim que eu lançar a próxima turma, você vai ser o primeiro a saber. Então é isso, percebe que quando a gente coloca as coisas de uma forma simples, tudo começa a fazer mais sentido? Investir na Europa não é complicado.
O que complica é a falta de informação organizada. Quando você entende quando o imposto é devido e quais países têm exceção à regra, tudo fica mais claro. Você passa a investir com muito mais segurança e consciência. É por isso que eu bato tanto nessa tecla de que informação liberta. É ela que vai te dar autonomia para você escolher o caminho que faz mais sentido para você. Seja seguir montando uma carteira de ETFs, escolhendo entre ETF de distribuição ou acumulação, seja montar uma carteira 100% focada em ações, ou ainda combinar as duas estratégias, extraindo o melhor de cada uma. Então, como eu já disse, nesse momento as vagas do meu curso estão fechadas, mas, se você quiser, pode colocar o seu nome na lista de espera. Enquanto isso, eu continuo trazendo conteúdo semanalmente aqui no YouTube para te ajudar a tomar decisões mais estratégicas e conscientes na sua vida financeira. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!